A psicologia social, ela diz que nós não somos uma imbecilidade, nós somos uma... O Brasil é do Senhor Jesus! Paz de Cristo para a sua vida, programa Vitória em Cristo, mais uma vez chegando até você para te abençoar. Tá precisando de ajuda? Pode ter certeza, Deus é o Deus do socorro. Pode olhar para Ele, pode buscar, pode clamar, que você não vai ficar sem resposta. Daqui a pouquinho, o pastor Silas Malafaia, com uma palavra de Deus para o seu coração, e fique até o final. É um momento especial, um momento onde ele quer clamar, onde ele quer interceder, onde ele quer concordar com aquilo que você precisa, a resposta que você tanto tem clamado. Nós temos certeza que Deus pode te abençoar. Mais uma oportunidade de você fazer a viagem dos seus sonhos. Caravana Pastor Silas Malafaia, Israel. Saída 7 de maio de 2019. 13 dias conhecendo os lugares por onde Jesus andou. E ainda passando pela encantadora Dubai e a milenar Jordânia. Pacote com translado aéreo, hotel, café da manhã e jantar. Essa você não pode perder. Planos especiais com pagamentos facilitados em 17 vezes. Ligue agora mesmo para a US Travel e reserve o seu lugar. 0 operadora 11 30 53 1900. Caravana Israel, Dubai e Jordânia com o pastor Silas Malafaia. Mais uma oportunidade de você fazer a viagem da sua vida. É um dia muito especial, porque é impossível o ser humano se desenvolver sem família. O meu livro são meus posicionamentos ao longo da minha história. Mas eu tenho uma surpresa para você. Se você pegar o meu livro, na última parte do livro, você vai ver que é para você se posicionar. O que você está lendo, os textos que estão sendo escritos. Qual é a sua posição? Comece a treinar, a se posicionar. A maioria dos pastores, mesmo aqueles que estão no círculo denominacional, muitas vezes eles não vivem uma interação muito profunda, mas principalmente as igrejas independentes são um movimento muito forte no Brasil. Né? Eu, por exemplo, sou parte de uma comunhão de ministros desde que eu tinha 18 anos de idade, que ela envolve igrejas que são independentes, tem sua autonomia, mas ajuda os pastores a não caminhar sozinhos. Então, eu acredito nisso de todo o meu coração. Acho que foi uma iniciativa fantástica. Acho que quem participou já entendeu e merece divulgar. Quem não, merece no mínimo descobrir o que é isso. Olá, olá, minha gente! Mais uma vez chegando até você e com certeza com uma mensagem para abençoar a sua vida e trazer para você, não é, algo que possa contribuir para você melhorar. Esse é o nosso desejo aqui, esse é o desejo do nosso coração. No programa de hoje também vou mostrar aqui o nosso lançamento do livro e de umas bíblias que nós estamos lançando sensacionais, olha, diferenciadas, que ninguém tem essas bíblias que eu vou anunciar aqui. Eu quero que você preste bastante atenção. Também eu vou falar sobre esse atual momento da vida, né, da sociedade brasileira. Eu vou dar apenas um pequeníssimo, lá no final, antes de orar, alerta ao povo evangélico e ao povo brasileiro. Tá bom? Ok? Nós vamos trazer uma mensagem muito interessante para você, né? É sobre a questão de achar o livro. Que livro é esse que tem que ser achado? Por que tem que se achar um livro que foi perdido? É uma história muito bacana que vai trazer uma instrução
muito interessante. Vamos à mensagem, fica ligado no final, oro por você e pela sua família. Segura aí. Precisamos achar o livro da lei. Onde ele está? Nós não podemos perder esse livro da nossa vida. O que está escrito aqui vai acontecer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Abra a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 22, versículo 8. Segundo livro de Reis, capítulo 22, versículo 8. Segundo livro de Reis, capítulo 22, versículo 8, diz assim. E você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, não feche, que nós vamos hoje acompanhar com a palavra. Então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias deu o livro a Safã, e ele o leu. O tema da minha palavra é: precisamos achar o livro. Onde ele está? Precisamos achar o livro da lei. Onde ele está? Incrível! O livro da lei estava perdido na casa do Senhor. Será que o livro da lei está perdido na sua vida? Está perdido na sua casa? O livro foi perdido onde sempre teria que ser achado. Agora a questão, meu irmão, é que vem uma pergunta: por quê? Por que o livro da lei, a palavra de Deus, estava perdida na casa do Senhor? Meu irmão, aprenda uma coisa: na vida, sempre vamos ter para as consequências causas. Não existe consequência do nada. Não tem isso. Não, por nada aconteceu. Não. Os motivos. Vamos ter os motivos e os resultados, as causas e as consequências. É na minha vida, é na sua vida, em todos os campos da vida. Causa e efeito, causa e consequência. Motivos e resultados. Por que o livro se perdeu? A história começa com o avô desse rei aqui. Com o avô do rei Josias. Vamos ver por que o livro ficou perdido. Capítulo 21, vamos lá? Acompanha comigo, que agora a chapa vai começar a ficar quente. Capítulo 21 de 2 Reis. Aqui está o primeiro motivo, versículo 1 e 2. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Refizibá. Agora o versículo 2. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor desterrara das suas possessões diante dos filhos de Israel. As abominações dos gentios, pecados que Deus detesta. Quando Deus deu as terras para serem conquistadas por Israel, você vai ver várias vezes no livro de Deuteronômio, não precisa abrir a Bíblia. No capítulo 18, do versículo 9 ao 14, tem uma síntese das abominações. Olha, quando vocês entrarem na terra que vão possuir, não consulte a agoreiro, não consulte a feiticeiro, não coloque ídolos para adorar, porque eu sou o Senhor. Você sabe o que são as abominações das nações? São os pecados dos povos incorporados à prática comum do povo de Deus. Pecados dos povos incorporados à prática comum do povo de Deus. É o que eles fizeram, o que Manassés fez. Não tem problema não, pode adulterar. Não tem problema não. Pode ter relação sexual com a namorada. Não tem problema não. Pode ter prática homossexual. Não tem problema. Pode dar golpe nos outros. Não tem problema. Pode roubar. Pode enganar. Pode caluniar. Pode difamar.
incorporar à prática da vida comum o pecado dos homens. No dia de hoje, aquilo que é condenado quem é povo de Deus fazer, e nós termos como coisa comum. Vou lembrar algumas para você. Em Colossenses capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a impureza, a prostituição, o apetite desordenado, a vil cobiça e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais em outro tempo os andastes quando vivias nela. Olha aqui, ó. É incorporar essas práticas. Passa a se incorporar as práticas pecaminosas e elas se tornam prática comum na vida do povo de Deus. Olha o que é que Jesus falou em Lucas 21, 34. Olhai por vós, e não sobrecarreguem os vossos corações das glutonarias, bebedices e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Não incorpore. Não, pode tomar da número 1 a 51, é bobagem. Socialmente. Isso. Olha o que é que Paulo diz em 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos. Olha que a lista é grande, gente. Nem os beberrões, nem os maldizentes. Olha a lista. Olha que listinha. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Eles incorporaram à prática comum do povo de Deus o pecado dos homens. Quando se incorpora, quando se acha que nada tem problema e que você pode viver uma vida de pecado dentro da igreja, o livro se perde. Agora a coisa vai piorar. Acompanha comigo, versículo 3. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. Levantou altares a Baal e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todos os exércitos dos céus e os serviu. A coisa vai piorar. Não é simplesmente uma prática comum. Agora estamos falando de dependência, de domínio, de submissão, de escravidão. Porque quando se levanta altares, se submete. Não é apenas a prática de um pecado que foi feito uma vez. Agora está falando da servidão, da submissão, do domínio do pecado. Já se levanta altares, a coisa já piorou. Paulo diz em Romanos 8,2: a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O mesmo Paulo diz em Romanos 6,14. Ele vai dizer que nós, que somos guiados pelo Espírito, não estamos debaixo da lei, mas da graça. Olha aqui que é a coisa vai piorar aí, vai ficar pior ainda. Olha o versículo 4 e 5. Estamos em 2 Reis, capítulo 21. E edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito em Jerusalém, porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor. Altares a deuses estranhos dentro da casa de Deus. Gente cultuando personalidade. Gente que o que a irmã, que tem revelação, que tem sonho, fala, vale mais do que a Bíblia. Tem gente que consulta a mãe de santo evangélico. Tem gente que feitiçaria com nome de gospel. Tem uma mulher, tem um homem. Ele não faz nada se aquela pessoa não disser. Levanta altares dentro da casa do Senhor. O pastor pode falar, não, pastor não, é aquele ali. O que ela fala é lei. Idolatram pastores, idolatram cantores, idolatram gente. Dentro da casa do Senhor, estão adorando pessoas. Eu fui num evento evangélico que eu fui pregar e tinha uns 3 cantores famosos. Eu fiquei pensando onde é que eu estava.
um histerismo, um negócio histérico. Eu falei, o que é isso? É povo de Deus? Sabe, uns urros, uns gritos histéricos. Parecia que estavam diante, igual o mundo, que adora o que é seu. Altares dentro da casa do Senhor. Mas agora a coisa vai esquentar com força. Versículo 6. Olha por que o livro foi perdido. E até fez passar os seus filhos pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor para provocar a ira, e até fez passar os seus filhos pelo fogo. Eu vou dizer o que estão fazendo os filhos passarem pelo fogo. Eu vou mostrar. Não é a tecnologia. Não. Pais na igreja estão fazendo os seus filhos passarem pelo fogo. Não é a tecnologia, é o lixo que está aqui dentro. Uma criança até 6 anos de idade não podia ver nada que está aqui, nem na TV, porque ela não tem filtro. A criança não sabe filtrar. Aqui, ó, fazendo criança passar pelo fogo. Meu irmão, um moleque de 8 anos sabe mexer nisso aqui mais do que eu, que sou adulto. A criança tem uma capacidade, que ela está num período que você não sabe. A criança de 6 a 12 anos, eu vou dar o termo técnico, está num período chamado período de lateralização. É a parte do cérebro que está sofrendo maturação do aprendizado. O que uma criança aprende de 6 a 12 anos de idade, e se ela aprender com destreza, ela vai ser um expert. Por exemplo, uma criança que tem uma tendência à música, por exemplo, piano. Se ela aprender a tocar piano e se ela for esmerada, pode ter certeza que vai ser um pianista de alto nível, entre 6 a 12 anos. Por isso que os caras, olheiros de futebol, olham os garotos entre 6 a 12 anos, porque ele está desenvolvendo. Aqui passando o filho pelo fogo. Nós estamos brincando. Os pais omissos, covardes, entregam um equipamento desse na mão de criança e não está nem aí. Eu vou contar uma história que eu já contei, mas agora está sendo gravada pela televisão, e aí fica mais fácil para você entender. Um adolescente, membro da igreja lá do meu pai já idoso, já estava afastado, o Silas estava no lugar dele, mas ainda não era o pastor. Um menino de 8 anos. O pai dele não é evangélico, mas inspetor da polícia. O pai dele passou no quarto e viu ele fazer um movimento rápido no computador. Fingiu que não observou. Quando o garoto depois saiu do computador, um cara conhecedor, trabalhava na área de informática, foi lá e buscou, e o cara ficou assustado. O filho estava participando de uma rede internacional de pedofilia. Agora calma, o pior ainda não é esse. O chefe no Rio de Janeiro era o líder de adolescentes da Assembleia de Deus de Jacarepaguá. Como o camarada sabia que meu pai era um cara direito e ia ir a uma igreja séria, o cara foi a meu filho, com tudo, montou todas as provas e falou, olha, eu vim aqui porque eu sei que vocês são gente séria. Porque se não fosse, eu tinha arrebentado tudo. Está aqui a prova, está aqui o cara. Meu filho falou, peraí, ligou para mim. Pai, eu falei, número 1, exclui o cara agora. 2, manda ele entregar o cara. Bem, vou resumir a ópera. Eu acho que o cara ganhou 12 anos de cadeia. Saiu no RJTV. Isso já tem uns 4 a 5 anos. E a imprensa falou, o membro da igreja foi excluído do hall de membros. Nós estamos brincando, gente. Nós estamos brincando com coisa grave e séria. Estamos fazendo o filho passar pelo fogo. As crianças não querem amar a palavra. Elas amam os joguinhos do smartphone. As crianças estão sendo adultizadas. Criança, e meu irmão, criança precisa das fases.
de uma importância fundamental às fases do desenvolvimento do ser humano. Quando se pula de fase, em algum lugar da história vai fazer falta. Estamos passando o filho pelo fogo de maneira moderna. Lá entregavam o filho para sacrifício. Agora estão entregando os filhos também. Por isso que não se achou o livro. Versículo 8. E a primeira parte do 9. Acompanha comigo, quinto lugar. Por que não se achou o livro? E mais não farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, contanto somente que tenho que cuidar de fazer conforme tudo que lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Porém, não ouviram. Não ouviram. Por causa da iniquidade, não deram valor à lei de Deus, à sua palavra. A palavra foi descartada por causa do pecado que estavam vivendo. Sexto, segunda parte do versículo 9. Porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Gente, não fica escandalizado não. De vez em quando, gente que está dentro da igreja comete pecado, que você fica de boca aberta, que nem ímpio comete. Como é que pode, pastor? Gente dentro da igreja que comete coisas que até ímpio fica de cabelo arrepiado. Como é que pode? Vamos para a Bíblia, meu filho. 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 20 ao 23, eu sintetizo. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e forem outra vez vencidos, o seu último estado é pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo, desobedecerem os santos mandamentos de Deus. Como se diz por um provérbio, o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada ao esponjadouro de lama. A palavra de Deus é o livro que você precisa achar. Ele tem a bússola, a direção, é o manual do fabricante. Deus fez o homem e deixou a sua palavra para dar uma direção para uma vida melhor. É a palavra de Deus que nos aponta que Jesus é o Salvador. É a palavra de Deus que diz que eu sou um pecador, preciso me arrepender e entregar a minha vida a Cristo. Faça isso agora, onde você estiver. Entregue a sua vida, Ele tem o melhor para você, Ele tem bênçãos para você, Ele quer salvar, perdoar seus pecados, transformar a sua vida. Volta, você que está afastado, volta agora. Não é à toa que tu está me assistindo. Deus tem uma grande obra na sua vida. No final, eu vou orar e vou abençoar você e sua família. E também quero dar uma palavra sobre esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, ok? Só um instantinho, segura aí, porque é muito importante que você vai ouvir, tá certo? Bem, eu quero mais uma vez apresentar aqui o meu novo livro, não é? Silas Malafaia, né? Em Foco. São as minhas ideias, o que eu defendo, as questões, não é? Da sociedade que você precisa saber e se defender também, ok? Esse livro tem uma coisa diferente. Na parte final dele, eu coloco um espaço para você treinar a se posicionar. Você pensa que só quem tem milhões no Facebook, no Instagram, no Twitter que pode se posicionar? Não. Você é uma pessoa de influência na tua família, onde você trabalha. Esse livro aqui, eu falo sobre essas questões atualíssimas que nós precisamos defender a família, defender a nossa fé. Silas Malafaia em Foco. É o que eu penso, é o que eu discuto, né? São as questões que me envolvem, né? E que eu faço enfrentamentos. O livro custa R$ 36,90. Se você quiser, você pode encontrar nas livrarias Leitura, tá? Você encontra o nosso livro. E nós estamos lançando uma Bíblia espetacular. É uma Bíblia lindíssima, tá? Material importado de alto nível. É a Bíblia de anotações e esboços. Você tem um espaço na Bíblia para anotar. E eu fiz uma outra coisa. Esses textos mais conhecidos da Bíblia, tá? Eu coloco algumas páginas a mais para você poder anotar quando você estiver ouvindo uma mensagem. Essa Bíblia nós temos alguns modelos. É uma Bíblia linda. Nós temos o tradicional preto, né? Com um relevo muito bacana, tá? Temos ela em preto, ok? E temos ela também, um negócio espetacular, olha, é um floral, né?
para mulheres, em 2 cores, né? Diferentão. Só que isso aqui não fica sujo, isso aqui não estraga. É Bíblia feita no exterior, é uma Bíblia importada, material de alto nível. Tem 2 cores aí, uma rosa e uma azul, a mesma coisa que essa Bíblia preta. E tem mais uma dessa aqui preta com o inário da Assembleia de Deus. Então, você tem a Bíblia de Anotações e Esboço na preta e para mulheres, custa R$ 119,90. E a Bíblia de Anotações e Esboço preta com o inário da Assembleia de Deus. E também, na preta, você tem um índice, né? Você está vendo aí, você tem um índice, tá? A com inário é R$10 mais cara, é R$ 129,90. Você pode pagar aí em 6 vezes, somar o meu livro se você quiser. É um lançamento da nossa editora, Bíblias lindas, lindas, lindas. E você pode adquirir 0 operadora 21 21 87 7000. 0 operadora 21 21 87 7000. Um outro telefone, 0 operadora 21 2598 2019. 0 operadora 21 2598 2019. Pela internet, editoracentralgospel.com. editoracentralgospel.com, ok? Eu quero aqui rapidinho dar alguns anúncios para você e já vamos encerrar o programa orando, como eu faço sempre, tá certo? É que hoje eu vou estar autografando o nosso livro aqui no Rio, na livraria Leitura, a partir das 19 horas, no Shopping Via Parque, aqui na Barra. Se você quiser chegar até lá, tá? Hoje, 19 horas. Amanhã, domingo, eu estou pregando em nossa igreja, na Rua Montevidéu 900. Se você quiser nos visitar, o culto começa 18h30. E eu também vou estar lá fazendo lançamento do livro e dando autógrafo, se você assim quiser, tá certo? Vai ser legal. Amanhã na nossa igreja, na Rua Montevidéu 900, na Penha. E atenção, pastores e pastoras, nesta sexta-feira, 3 horas da tarde, pastores juntos. Não é nenhuma organização, não é para mandar em ninguém, sabe? É um café que eu ofereço só de comunhão, para a gente poder estreitar relacionamento. Pastor Luciano Subirá vai falar e eu vou começar 3 horas em ponto, porque ele tem uma viagem, tá certo? Você tem que dizer, você que é pastor, se identificar, tá? Entra no site pastoresjuntos.com. Se você vai trazer mais alguém, a esposa, por exemplo, confirma só a presença. Se você não fez um cadastro, faça, porque eu vou oferecer um lanche e não posso estragar nada, saber quantos vão estar lá. É de 3, 5 horas já acabou tudo, tá bom? De 3 às 5, nesta sexta-feira, você é o meu convidado, você que é pastor, pastora, ministros do Evangelho. Vamos lá. Entra aí, pastoresjuntos.com, tá bom? Bem, eu vou orar por você, mas um minutinho só, uma palavra que eu quero dar. Povo brasileiro, meus irmãos em Cristo, que é grande número que está aqui, nós não podemos votar em gente que representa corrupção, que representa, sabe, o que há de pior contra valores de família, valores morais. Pense. Analise, me acompanhe pelas redes sociais, aqui eu não posso falar muito, me acompanha pelo Facebook, Silas Malafaia, tá? Eu tô até aqui o Instagram, tá aí na tela, tá aparecendo aí o Instagram, ó, olha aí, ó. Você me acompanha pelo Instagram, pelo Twitter, @Pastor Malafaia, me acompanha, meu filho, porque aqui não dá para falar, tá? Mas olha bem quem você vai votar. Você vai votar em quem te fez algum benefício? Você está negando a tua fé por causa de um prato de lentilha? Olha bem quem você vai votar. Nós estamos decidindo a história da nossa nação. Olha bem, presta atenção. Se você vai votar naqueles, né, que destruíram a economia, corrupção, é a tua escolha. Pense bem, ok? Eu quero orar por você. Eu quero abençoar você, sua casa, sua família. Senhor, eu abençoo todos que estão nos acompanhando. Que a tua boa mão venha sobre cada um. Que milagres, que respostas, que portas abertas sejam realizadas. Que o Senhor te dê vitórias. Eu repreendo enfermidades, eu repreendo o mal. Eu declaro a bênção e a vitória sobre a tua vida e a tua família. E que Deus abençoe o Brasil e que venham dias melhores para a nossa nação. Deus te abençoe. Até o próximo programa, onde eu vou continuar com essa mensagem muito interessante sobre achar o livro
a importância de se achar o livro, ok? Deus te abençoe, até o próximo programa.